Nesta parte do estudo do eletromagnetismo, nós temos nos dedicado ao estudo da eletrostática, que é o estudo das relações do campo elétrico em função apenas do campo, em função de posição, em função do espaço. Não consideramos o tempo. Na verdade, consideramos o tempo igual a zero. Desta forma, a principal questão que a eletrostática quer responder é que se temos uma distribuição qualquer de cargas em uma certa região, nós queremos saber qual é o campo que esta distribuição de cargas desta região impõe a um outro local, a um local qualquer, dado por um outro ponto no espaço. Então, se considerarmos a nossa distribuição com uma certa densidade volumétrica de cargas, num certo volume de uma região, dado por um vetor R em relação a uma origem, e se temos um ponto dado por um vetor R' em relação à origem, sabemos que a distância desta região em relação ao ponto P é o vetor R menos R', e é neste ponto que queremos calcular o campo elétrico. Para tanto, se calculamos a integral, que é dada por 1 sobre 4πε0, integral de volume, de ρ de R asterisco, que é o vetor que nós estamos considerando da distância, de R menos R', dividido por R asterisco ao quadrado, de voo em direção do versor a R, nós temos a resposta de qual é o campo em P. A questão é que, muitas vezes, o cálculo desta integral é muito complexa. Na realidade, a definição desta integral é complexa. O cálculo nem sempre é tão difícil assim, mas definirmos essa integral é muito difícil. E para isso, então, nós podemos usar de artifícios matemáticos para facilitar a nossa vida em questões de cálculo e principalmente de definição do que precisamos calcular. Nós sabemos que o rotacional do campo elétrico é nulo em eletrostática. Isso resulta diretamente no gradiente do potencial, ou seja, o campo elétrico é igual ao negativo do gradiente do potencial. Lembrando que nós temos várias formas de calcular o campo elétrico. Nós podemos usar a lei de Coulomb, nós podemos usar a lei de Gauss e podemos utilizar o potencial elétrico. A questão de se utilizar a lei de Coulomb, precisaríamos conhecer todas as cargas em todas as regiões. A utilização da lei de Gauss depende muito da simetria da região que queremos calcular. Em ambos os casos, estamos sempre trabalhando com vetores. Vetores são mais complicados de se definir, porque precisamos, além de saber as suas magnitudes, saber também a sua direção e o sentido de ação de cada ponto do vetor, de cada coordenada. O que nos resta é trabalhar com potencial. O potencial é um campo escalar, que é resultado do gradiente aplicado nesse campo escalar. Na verdade, quando aplicamos o gradiente no campo escalar, temos apontado um campo vetorial. É sempre melhor trabalhar com um escalar do que com um vetor. O potencial é um escalar. O potencial é um artifício matemático para descrever a intensidade de campo que tem real presença física. Isso é uma questão interessante. O campo elétrico tem real presença física. A intensidade de campo elétrico pode ser percebida, pode ser sentida pelos nossos sentidos. Já o potencial é um artifício matemático. Nós calculamos e conseguimos medir potenciais, tensões. E quando medimos diferenças de potencial, o que estamos medindo na realidade é a energia relativa à carga. Para avançarmos com mais facilidade, vamos retomar alguns pontos já conhecidos. Da lei de Coulomb, nós podemos extrair que a carga vezes a intensidade de campo elétrico é igual a uma força. E que o fluxo elétrico, φ, depende diretamente da carga. Daí temos que φ é igual à integral de superfície fechada da densidade de fluxo elétrico, produto escalar, infinitésimo de espaço, infinitésimo de superfície, da área onde se encontra o fluxo elétrico. E ainda temos que essa integral fechada em S do vetor D produto escalar ds é igual à integral de volume do divergente de D de voo, ou seja, no volume. Outra relação importante que vimos é que a densidade de fluxo elétrico, ou também conhecido como deslocamento elétrico, é igual ao produto emisividade pelo campo elétrico, ou seja, pela intensidade de campo elétrico. O vetor D é igual a epsilon vezes o vetor E. E a diferença de potencial ou potencial é igual ao negativo da integral de linha do produto escalar de E dl. E isso resulta que o campo E
é igual ao negativo do divergente de V. Então podemos colocar todas as equações aqui e podemos com isso nos referenciar e avançar um pouco mais no nosso conhecimento. A partir da forma pontual diferencial da lei de Gauss, o divergente de D é igual a ρ. E agora podemos associar aqui o D como epsilon vezes vetor E. E o que é interessante é que E é um campo vetorial. E ele vem direto de um campo escalar, o campo de potenciais. Aproveitar para corrigir aqui e colocar o sinal negativo na frente do divergente. E por substituição, o divergente de D vai ser igual ao divergente de, abre parênteses, epsilon E, fecha parênteses. E ainda podemos substituir E pelo negativo do divergente de V. E vamos colocar o negativo para fora das equações. Então ficamos com o negativo do divergente de E gradiente de V. E isto é igual à densidade volumétrica de carga, o ρ. Manobrando um pouco mais a equação, nós vamos ter que o divergente do gradiente de V é igual ao negativo de ρ sobre epsilon, ou o negativo da densidade de fluxo pela permissividade elétrica. Não podemos esquecer que o nabla, o vetor nabla, no caso, é uma operação matemática de equações diferenciais parciais. Então, o que nós podemos resumir aqui é que temos um nabla ao quadrado, e ele deixa de ser vetor, por causa do módulo dele. Esse nabla ao quadrado é conhecido como laplaciano. Então chegamos ao primeiro ponto importante desta aula, que é a definição da equação de Poisson. O laplaciano do potencial é igual ao negativo da distribuição volumétrica de carga pela permissividade elétrica. Laplaciano de V é igual a menos ρ sobre epsilon. A equação de Poisson, Simeon-Denis-Poisson, é utilizada em várias áreas da física, e principalmente na eletrostática, como nós estamos bem vendo. Ela relaciona o potencial com uma distribuição de cargas, e também é relativo ao meio onde se encontra, e isso é dado pela permissividade elétrica. O laplaciano é um operador vetorial. Desta forma, podemos ter o laplaciano do potencial atuando em coordenadas cartesianas, em coordenadas cilíndricas e em coordenadas esféricas. Nós podemos ter uma densidade volumétrica de cargas nula e mesmo assim termos campo elétrico, temos potencial. É o que acontece, por exemplo, com o condutor. O campo elétrico no interior do condutor é nulo, mas devido à equipotencialidade do condutor, temos carga distribuída sobre a superfície do condutor. Pode ser distribuído linearmente ou distribuído superficialmente. E isso é muito bem visto através da equação de Poisson. Na realidade, esta equação ela muda de nome porque ela muda o fator. O resultado agora do laplaciano do potencial não vai ser mais o negativo de ρ sobre epsilon, mas sim igual a zero. Ou seja, o laplaciano do potencial é igual a zero. E isso nós chamamos de equação de Laplace. Pierre-Simon de Laplace, um dos maiores matemáticos e físicos franceses, que tem muitas contribuições em várias áreas do conhecimento. Então, a equação de Poisson, ou seja, o divergente do gradiente do potencial é igual a negativo de ρ sobre epsilon, pode ter várias soluções como integrais. E uma das soluções é a integral dada por 1 sobre 4πε0, integral de volume, de ρ de r asterisco, dividido pelo módulo de r menos r' dV. Observe aqui que nós não temos uma direção de um versor. Por isso, este v, calculado pela equação de Poisson, é um escalar, não é um vetor. É o campo escalar, ou campo potencial, gerado por uma distribuição de cargas. Assim, encontrando-se potencial, calcula-se o campo através do gradiente ou do negativo do gradiente deste potencial. E a partir do campo elétrico calculado, conseguimos calcular o deslocamento elétrico,
ou fluxo elétrico, que é igual a permissividade vezes o campo elétrico. E ainda com o campo elétrico, conseguimos calcular a corrente elétrica, ou melhor, a densidade de corrente elétrica. J é igual a sigma E. Vários problemas complexos são mais facilmente resolvidos através da integração direta da equação de Laplace ou de Poisson. Futuramente faremos alguns exemplos com estes resultados.